eu quero falar, né, algo que eu falei um pouco na quarta-feira à tarde e também falei um pouco ontem lá na igreja da congregação da Santo Ivo. Quero falar de algo baseado aqui no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Marcos. Se você tem a Bíblia em mãos, abra comigo aí no livro de Lucas, no capítulo de número 2, bem no início do livro, versículo 36 a 38. Lucas 2, 36 e 38. Está escrito assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. O tema da nossa mensagem é Jesus, a esperança de todos. Jesus, a esperança de todos. Irmãos, nem todas as pessoas elas são chamadas com o mesmo propósito por Deus. Cada pessoa ela tem um chamado diferente. Tem muitas pessoas que elas são chamadas, irmãos, para orar. Elas vivem, elas são movidas pelo Espírito Santo, e elas buscam a face de Deus incessantemente. São chamadas de pessoas intercessoras. Nem todas as pessoas têm esse ministério, nem todas. Não, mas isso não quer dizer que os crentes não devam orar, que os cristãos não devam orar. Ao contrário, o cristão, ele não pode viver sem 3 coisas: oração, jejum e leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. Essas 3 coisas são alimentos para a vida do cristão, porque isso leva o cristão à intimidade com o Senhor. E prova disso é a vida dessa mulher chamada Ana. Essa mulher nos conta aqui que ela teve um chamado especial de Deus a partir do momento em que ela se tornou viúva. A Bíblia não fala com que idade ela casou-se, mas na história a gente percebe que naquela época, naquele tempo, as moças casavam muito novas, 15, 16 anos, 14, né? E ela, ao se casar, ela viveu 7 anos com seu marido e o marido veio a falecer. Ela, creio eu, uma hipótese que ela tenha casado com 15 anos, ela perdeu o marido com 22. Ela poderia ter feito outros planos para a vida dela. Ela poderia ter outros projetos para a vida dela. Ela poderia ter na cabeça dela, assim, muitos e muitos planos e projetos. Mas ela sentiu um desejo, um chamado de Deus no coração dela, e ela passou a frequentar o templo. E ela permaneceu ali no templo. A maior parte do tempo ela passava no templo, dedicando a sua vida a Deus através da oração e do jejum. E logicamente, irmão, ela aprendia também aquilo que se era ensinado no templo. Se ela estava ali, ela não podia deixar de ouvir aquilo que se falava, aquilo que ensinava, aquilo que era transmitido. E essa mulher, ela teve uma aproximação tão grande com o Senhor, que ela recebeu uma revelação de Deus, de que ela não iria partir sem que primeiramente ela conhecesse a redenção de Israel, aquele que haveria de redimir Israel das suas falhas e das suas faltas. Ana quer dizer cheia de graça, Ana quer dizer graciosa. Cheia de graça, graciosa. A Bíblia fala que ela era da tribo de Asser, né?
E Aser é um dos filhos de Jacó, que formou-se uma tribo, e Aser quer dizer abençoado, bem-aventurado. E Ana, irmãos, ela passou a viver no templo em oração e jejum. Presta atenção no que eu quero te dizer. Nem todas as pessoas têm esse chamado, não. Eu me lembro de 2 pessoas aqui na nossa igreja, 2 pessoas, uma se tornou missionário e outra pessoa desapareceu, não sei aonde foi parar. Não vou citar o nome delas, mas 2 pessoas, eles se reuniam para orar. Irmãos, eles passavam 7 dias direto orando e jejuando. 7 dias direto. Eles levavam barracas e eles acampavam no monte e eles passavam lá orando e jejuando durante 7 dias. E não era assim uma coisa esporádica, a cada 4 anos, 3 anos, não. Era 2 vezes por ano e eles tinham esse contato com Deus, essa facilidade de orar e jejuar. Né? E nem todas as pessoas têm isso, nem todas as pessoas conseguem isso, mas como eu disse de princípio, isso tem que fazer parte da vida do cristão, a oração e o jejum, a intercessão e também a consagração ao Senhor. Foi para Josué que o Senhor disse para ele assim: Josué, fala para o povo se santificar, porque eu vou fazer maravilha no meio deles. Então, Deus deu uma palavra para Josué. Josué, fala para as pessoas, convida o povo, fala para o povo jejuar, porque eu vou fazer coisas maravilhosas no meio do povo. Irmão, nós só temos se a gente buscar. Só temos se nós buscarmos. Se nós não buscarmos, irmão, nós vamos sempre ter aquela coisinha, uma coisinha e depois outra coisinha, mas a gente nunca vai ter uma intimidade com o Senhor que venha satisfazer o nosso coração. E quando a intimidade que a gente tem não satisfaz o nosso coração, a gente procura em outras coisas preencher aquilo que só o Senhor pode preencher. Procuramos em tantas outras coisas que são oferecidas. Então ela estava constantemente no templo. Lá no templo também tinha o sacerdote chamado Simeão. E Simeão, ele também havia recebido uma revelação de Deus, de que ele não iria morrer sem que primeiramente ele visse o Salvador, né? E naquela época, naquele tempo, né, era um costume de todo macho primogênito ser levado no templo em 2 oportunidades. Primeiro, aos 8 dias de vida, era levado no templo para ser circuncidado. É a operação de fimose, ser circuncidado, é isso que faziam, né? E aos 40 dias levavam-no novamente para ser apresentado, ser consagrado a Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fora levado por seus pais, nessas 2 ocasiões, aos 8 dias de vida, cumprindo o mandamento que Deus deu para Moisés, e aos 40 dias de vida, sendo apresentado a Deus conforme era o costume também, e conforme o mandamento do Senhor. E quando o Senhor foi levado para ser apresentado, e Simeão toma o Senhor Jesus em seus braços, e ele apresenta a Deus, nos diz que naquele momento apareceu ali quem? Ana apareceu ali. E Ana, então, ela começou a dar testemunho a respeito do menino, como nós lemos aí no versículo 38. Ela começou a falar do menino. E, irmãos, então a oração e o jejum que ela foi dedicando ao Senhor, o Senhor lhe fez uma promessa, a promessa dela ver o Redentor. Eu tenho por mim a convicção de que a oração que ela fazia constantemente diante do Senhor era a oração para que o Senhor enviasse o Redentor de Israel. Eu tenho por mim que ela fazia essa oração, ela orava, movida pelo Espírito Santo, para que ela falasse com Deus, para que Deus enviasse aquele que estava prometido no Velho Testamento. E conforme ela foi orando, Deus falou para ela que ela não morreria sem que primeiramente visse aquele que seria o Redentor de Israel. Então a oração e o jejum traz para nós revelações.
revelações da vontade de Deus, revelações dos segredos de Deus, revelações das coisas que Deus quer falar com cada um de nós, né? Na nossa intimidade com Deus. Agora, a oração em jejum, ela não traz apenas revelação, ela traz muitas coisas, e nós vamos falar sobre muitas coisas que sucedeu através da oração em jejum. Mas a oração em jejum também traz o quê? Traz autoridade, traz poder, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. E eu quero comentar com os irmãos a respeito da pessoa de Jesus, irmãos, né? Porque não tem ninguém igual. Não tem. Paulo foi um grande homem, Pedro foi um grande homem, Maria foi uma grande mulher, e tantos outros foram pessoas assim maravilhosas perante Deus, mas não tem ninguém que se compare a Jesus. Jesus, ele é a glória do Pai, né? Ele é aquele que desceu dos céus, Ele é aquele que deixou o trono dele. Ele não abandonou o trono, não, e nem perdeu o trono. Ele deixou o trono dele por um período de tempo, né? Veio aqui nesse mundo, e Ele veio aqui com um propósito específico, que era de destruir, desfazer as obras de Satanás, né? Ele veio com isso, porque a principal obra de Satanás é conduzir o homem na mentira. A principal obra de Satanás é conduzir o homem em inverdades. A maior obra de Satanás é essa, é inculcar na cabeça das pessoas mentiras como se fossem puras verdades. Então, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse certa ocasião assim, no momento, Ele falou assim: todo o poder e autoridade me foi dada pelo Pai, em cima dos céus e embaixo na terra. Todo o poder e autoridade. Todo o poder e autoridade. Mesmo ele sendo uma pessoa que havia recebido todo o poder e autoridade, porque isso estava sobre ele, ao ser batizado por João no Rio Jordão, quando ele sai à margem do rio, vem aquela nuvem gloriosa do Shekinah, da presença de Deus, e sai aquela voz dirigida a ele: esse aí é o meu filho amado, eu me alegro nele. Esse aí é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Esse aí é o meu filho amado. Para quem que essa voz estava dizendo? Para Jesus? Não, Jesus sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia. Então ele estava dizendo, falando isso para João Batista e as demais pessoas que estavam ali e que ouviram esta voz: este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra, em quem eu tenho prazer, quem me alegra, quem me satisfaz. Então, irmãos, uma pessoa como essa, ela tinha que ser uma pessoa íntima de Deus. E essa intimidade com Deus, ela não pode ser quebrada, e ela é mantida através da oração e do jejum. Quando o Senhor Jesus Cristo é batizado, Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado, e para ser provado, para ser aprovado, né? E durante 40 dias ele jejuou. A Bíblia não fala que ele não comeu e nem bebeu. A Bíblia fala que ele não comeu. Pode ser que ele tomou água e tal, né? Mas a Bíblia fala que ele não comeu. A Bíblia não fala que ele não comeu e não bebeu. Fala que ele não comeu. Mas ele jejuou durante 40 dias. Depois de ser testado por Satanás, depois de vencer as tentações de Satanás, aí então ele começa o ministério dele. Ele começa o ministério dele indo numa festa. E lá naquela festa havia faltado vinho. Você sabe da história. Você sabe que ele fez a água transformar-se em vinho e saciou o desejo e querer de todas aquelas pessoas que estavam ali. Muito embora o significado daquilo não era dar bebida para a pessoa, mas era sim
as pessoas chegarem ao Senhor e terem as suas vidas transformadas da água para o vinho, que só o Senhor pode fazer isso. Então, num desses episódios, irmão, dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, e o que nos parece é que ele orava constantemente e não orava, tão somente orava, mas ele também jejuava. Não diz a Bíblia se era uma vez por semana, se eram 2 vezes por semana, se eram 3 vezes cada 15 dias, não diz nada. Diz apenas que ele orava e ele jejuava, né? Orou e jejuou. E numa certa ocasião, meus irmãos, você sabe que ele deu autoridade para os seus discípulos. E os discípulos saíram fazendo uma operação. Não era uma autoridade definida para eles começarem e irem em frente, mas era só para aquele momento, era por um dia. E eles fizeram coisas extraordinárias com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo lhes havia dado. Só que havia necessidade deles se consagrarem ao Senhor, havia necessidade deles buscarem mais ao Senhor, havia necessidade deles desenvolverem a fé e, consequentemente, desenvolverem a experiência com o Senhor, né? Como eles fizeram, a partir do momento que eles entenderam que eles haviam sido escolhidos para dar continuidade na obra da evangelização e para fazer as obras que o Senhor Jesus Cristo havia feito, dar continuidade, então eles passaram a dedicar-se muito mais, a buscar muito mais a face do Senhor, a busca da intimidade com Deus, da autoridade que Deus lhes haveria de outorgar e também do poder de Deus para realizar as obras do Senhor. Num belo dia, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele aparece num determinado local. E ele estranha porque há um alvoroço, há algo acontecendo, um grupo de pessoas, um alvoroço muito grande entre essas pessoas. E quando ele aparece, as pessoas o notam. E ao notá-lo, o que elas fazem? Elas vêm até o Senhor e o Senhor pergunta: o que está acontecendo aí? O que está sucedendo aí? Aí um homem se adianta e o homem fala para o Senhor: Senhor, olha, eu trouxe o meu filho aqui para ser curado pelos seus discípulos, para ser abençoado pelos seus discípulos, para que eles pudessem expulsar esse espírito que toma conta do corpo do meu filho. E o homem começou a contar o que havia acontecido, e eles não puderam expulsar, não puderam. O espírito tomou conta do meu filho e ficou tomando conta do meu filho, e eles não conseguiam repreender, não conseguiam expulsar, não conseguiam mandar esse espírito embora. Aí o Senhor Jesus Cristo disse assim: ó, geração incrédula. É interessante, irmãos. Eu não vi nunca ninguém se gabar da sua fé. Falar: nossa, eu tenho uma fé muito grande, eu tenho uma fé muito grande. E quando eu vi pessoas falarem isso, não demorou muito tempo para elas sucumbirem na fé. Por quê, irmãos? Dentre todos os discípulos que o Senhor escolheu, esses 12 homens que ele separou, né? Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Filipe, Judas Tadeu, Levi, todos eles, Natanael, eles nunca receberam um elogio do Senhor. O Senhor nunca falou para eles: nossa, vocês têm uma fé enorme, como a fé de vocês é. Ele nunca falou, ao contrário. O Senhor chamou-os várias vezes de homens de pequena fé. O Senhor Jesus Cristo elogiou a fé do centurião. Nem em Israel encontrei tamanha fé. O Senhor elogiou a fé de outras pessoas, mas nunca elogiou a fé daqueles 12 homens que posteriormente se tornaram seus apóstolos. Logicamente que esses homens desenvolveram, cresceram na fé, aprenderam a crer, aprenderam a confiar no Senhor. Nesse momento,
em que o Senhor conversa com o homem, aquele homem olha para o Senhor e ele fala assim para o Senhor: olha, o Senhor pode fazer alguma coisa por nós? O Senhor pode fazer alguma coisa? Nosso Senhor olha para aquele homem, meus irmãos, como muitas vezes Ele olhou para nós. Nós contamos uma história que aconteceu, mas essa história se repete e já se repetiu com muitos de nós, porque teve muitos momentos em nossa vida que coisas se tornaram tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, e que muita gente orou, muita gente orou, muita gente orou e não trouxe a solução desejada. Ele pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa? No que o Senhor responde com uma outra pergunta: olha, você pergunta para mim se eu posso fazer alguma coisa? Eu que pergunto para você: você pode crer? Porque tudo é possível aquele que crê. Você, meu amigo que está nos acompanhando aí, talvez você se gabe da sua fé, mas você jamais poderá saber o tamanho da sua fé, porque o tamanho da nossa fé, ela é medida diante das dificuldades que nós enfrentamos. Qual é a nossa reação mediante as dificuldades? Qual é a nossa reação diante dos desafios que são colocados à nossa frente? Qual é a nossa reação diante dos obstáculos que são colocados à nossa frente? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação? Aquele homem, ele reagiu questionando ao Senhor: o Senhor pode fazer alguma coisa? O Senhor tem capacidade para fazer alguma coisa? O Senhor tem poder para fazer alguma coisa? Se o Senhor tiver, por favor, nos ajude. E o Senhor então diz para ele, e ele foi um homem muito sincero, ele falou: Senhor, ajuda a minha fé, ajuda a minha fé. Bem que eu quero crer, mas eu não estou conseguindo. Bem que eu quero acreditar, mas eu não estou conseguindo. Sabe por que eu não estou conseguindo? Porque o meu filho, desde a mais tenra idade, ele foi acometido por esse espírito. Eu já levei ele em tudo que é lugar. Eu já levei ele para cá, para lá. Já disseram para mim que devia ir lá, não sei na onde eu fui. Disseram para mim que eu devia ir lá para lá, eu fui. Me disseram que eu fui. Ele já é um adolescente. Há quantos anos eu estou à procura, e tudo que eu procurei falhou. Até mesmo com os seus discípulos falhou. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo falou para o homem assim: traga o menino. Pegaram o menino, quando trouxeram o menino, e quando o menino olhou para Jesus, meu Deus do céu. Irmão, o espírito de Satanás, o espírito imundo, ele não suporta a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele não suporta, irmão. O Senhor não precisa falar nada, só a presença dEle. Só a presença dEle. Só a presença dEle. Você se lembra do endemoniado gadareno? Quando o Senhor chega na praia em Gadara e aquele endemoniado vem ao encontro dele, e aquele homem está doido, está louco, tem uma legião de demônios, segundo o próprio demônio fala na boca do homem. Vem com o intuito de agredir ao Senhor, mas quando chega diante do Senhor, o que acontece com ele? Ele perde as forças, a energia dele é anulada, perde toda a força, não consegue chegar, não consegue alcançar, não consegue tocar, não consegue agredir o Senhor, e ele cai de joelho, e ele confessa uma coisa: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Tu vieste nos atormentar antes do tempo. Não é tempo do Senhor nos atormentar ainda. Não é tempo do Senhor nos lançar no lago de fogo ainda não. Jesus pergunta: qual é que é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos.
Legião, irmão, eram aproximadamente 5 a 6 mil soldados. Era uma legião. A presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Filho de Deus, a presença da majestade eterna, e eu quero vê-lo, eu quero contemplar a face dele, eu quero contemplar a face dele, eu quero vê-lo. Eu não sei quando isso acontecerá, não sei quando é que isso se dará, mas eu anseio por ver a face do Senhor, conhecê-lo como Ele é na verdade, conhecê-lo como Ele é na verdade, saber como Ele é na verdade, porque a gente sabe em partes por aquilo que a Bíblia fala. Ela diz assim que o rosto dele brilha mais do que o sol. Eu posso imaginar, eu não consigo olhar no sol, na sua força, não consigo ficar olhando nele. Imagine você, amado irmão, você chegar diante do seu Deus, do seu rei, do seu governante mor, e você contemplá-lo face a face. Ele não vai precisar responder nenhuma das nossos questionamentos, nenhuma das nossas perguntas, nada, porque nós entenderemos tudo quando estivermos na presença dele. Entenderemos tudo quando estivermos na presença dele. Tudo. Irmãos, quando Jesus repreende aquele espírito na vida do menino, a Bíblia nos fala que o menino ficou largado como morto. Aquele espírito saiu e muitos diziam assim: o menino morreu, menino. Aquele espírito saiu porque aquele espírito, quando tomava conta do menino, fazia com que o menino rangesse os dentes, ficasse rígido, duro. Quando Jesus repreendeu, aquele espírito largou o menino, o corpo da criança se amoleceu, do adolescente se amoleceu. Aí está morto. Você está nada. O Senhor pega e levanta e entrega para o Pai. Aí os discípulos chegam: Senhor, por que nós não pudemos expulsá-lo? O que Jesus responde? Esta casta só sai com oração e jejum. Amém? Eu quero convidar você, amado irmão, para você fazer um voto com Deus, de fazer jejum pelo menos um dia na semana. Se você quiser fazer 2, faça. Quantas horas, irmão, não importa, você sabe quantas horas você pode fazer. Mas eu tomo remédio. Não, se você tomar remédio e necessita tomar uma alimentação antes de tomar o remédio, você toma o remédio. O remédio ele não atrapalha o jejum. Não atrapalha. Mas faça uma consagração ao Senhor até meio-dia, até 1h, enfim, você sabe o tempo que você deve. Você sabe o tempo que você faça, irmão, e você vai ver que o Senhor vai levar você numa intimidade maior. Ele vai levar você a estar no templo dEle, na presença dEle, gozando, desfrutando da companhia dEle, amado irmão. E isso vai trazer uma fome no teu coração, de você desejar se aproximar mais dEle. Amém? Você sabe, irmãos, lá no livro de Esdras, no capítulo número 8, versículo número 23, teve um momento que Esdras, ele se sentiu muito responsável pelas pessoas que estavam com ele, porque ele recebeu uma bênção de Deus, dele voltar para Jerusalém, para consertar o templo, junto com Neemias, para consertar o muro da cidade. Recebeu. E ele está diante do rio Ahava, e ele tem muita gente com ele, e ele se sentindo responsável por essas pessoas, muito responsável por essas pessoas, ele, sabendo que a caminhada deles, eles iam passar por locais perigosos,
locais de assaltantes, de bandidos, iam passar. Então, ele faz um voto com o Senhor, faz um propósito com o Senhor. Ele pede ao Senhor para que o Senhor o guardasse, tanto ele, quanto a família dele, e tanto quanto todos os demais que com ele estavam, e que seriam orientados, guiados, dirigidos, confiando nele. Ele era o líder e ia atravessar, pedindo que o Senhor guardasse tudo, guardasse a vida deles, guardasse os bens que eles possuíam, guardasse a família. E ele disse assim que ele não foi pedir para o rei Artaxerxes, muito embora o rei Artaxerxes tinha aprovado a ida dele, e o rei não iria negar se ele pedisse. Mas sabe por que ele não foi pedir para que o rei mandasse guardas protegê-los? Porque ele mesmo fala no versículo de número 22, que ele dizia: eu não fui falar com o rei porque eu vivia pregando para o rei, eu vivia dizendo para o rei que o Senhor Deus guarda aqueles que são seus. Agora, que cara que eu ia pedir para o rei mandar guardas nos proteger? Com que cara que eu ia falar isso para ele? Se eu sempre preguei para ele, sempre falei para ele que Deus protege, que Deus guarda, que Deus... que cara que eu ia falar isso para ele? Eu ia fazê-lo desacreditar em tudo que eu falei para ele? Aí ele fala assim que... Então ele falou com Deus, ele orou e jejuou pedindo isso a Deus, e Deus o atendeu. Amém? Irmão, quando você ora e você jejua, Deus te atende. Deus te atende. Amém? Deus te atende. Então, oração e jejum são coisas necessárias para obtermos vitória naquilo que desejamos e naquilo que queremos. Amém? Feche os olhos, por favor. Bendito seja Deus. Vocês vão receber a unção logo após eu fazer a oração. Senhor nosso Deus, grandioso Salvador, meu Deus e meu Pai, eu quero suplicar, rogar, pedir a Tua bênção sobre a vida de todos esses meus irmãos que aqui estão. Eu não sei, Senhor meu Deus, qual é a questão que ele está pondo diante do Senhor, não sei não sei. Mas às vezes, Senhor, as nossas situações elas vão mudando no decorrer dos dias, da semana, dos meses, dos anos. E aquilo que ontem parecia ser tão urgente, hoje já não é mais, porque uma coisa mais urgente surgiu. Mas o Senhor é o sabedor de todas as coisas. E eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, para que a Tua bênção, para que a Tua misericórdia, para que a Tua graça esteja, Senhor, sobre a vida de todos esses Teus filhos. Meu Deus, Pai querido, eles vão fazer um jejum, Senhor. Vão fazer um jejum acompanhado da oração que eles estão fazendo em favor dessa situação que ele está expondo diante de Ti. Em favor dessa situação que eles estão colocando perante o Senhor. E em nome de Jesus, ó Senhor meu Deus e meu Pai, vai acontecer com eles aquilo que aconteceu com Esdras. Ele orou, jejuou, pondo uma situação diante do Senhor, e ele obteve a resposta. Obteve a resposta. E em nome de Jesus, que esse meu amado irmão, que aqui está conosco, está nos acompanhando pelas redes sociais, que eles também, Senhor meu Deus, obtenham uma resposta, Senhor Jesus, e essa resposta, Senhor, ela advenha da oração e do jejum que Ele vai fazer, Senhor meu Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Milagre vai acontecer, o milagre vai suceder,
O milagre, ele vai sim aparecer, ele vai chegar. O milagre, ele virá pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Cooperando esse meu irmão no jejum e na oração. E eu oro a Deus que ele tenha força. Eu oro a Deus que ele tenha esta graça. Eu oro a Deus, Pai querido, que ele receba a energia do Teu Espírito Santo para fazer consagração ao Senhor. Como diz em Romanos 12, apresentai vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados, Pai, para Teu louvor, honra e glória, naquilo que eles estão colocando diante de Ti. E todos digam amém. Você que está nos acompanhando também nas redes sociais, diga aí você, amém. Glória a Deus.